Bom, pessoal, meus cumprimentos. Estamos dando sequência ao primeiro vídeo relativo à culpa versus auto-perdão. Qual a função, então, terapêutica da culpa que eu passei a diferir de um cultivo da culpa, que é uma culpabilização com autopunição que dispensa a pessoa da responsabilidade final, do reconhecimento do seu erro e o comportamento reparador? É que esta culpa, que eu diria de ordem muito mais autopunitiva, ela serve somente para um indivíduo, com uma espécie de sabotagem, se livrar daquilo que o afugenta, daquilo que o assusta, que é justamente o enfrentamento do seu problema. Mas isso não resolve, pelo contrário, adoece. Mas, por outro lado, se a gente pensa a culpa conforme no seu conceito mais moderno, como uma resposta emocional a fatores proibidos ou que tem uma relação com a intervenção da lei e que muitas vezes, quando nós não conseguimos cumprir ou transgredi-la, nos sentimos culpados, isto é relevante. Eu preciso entender que há limitações, aspectos proibitivos, respeito às regras sociais e que a transgressão que desenvolve minha culpa é um aspecto positivo no âmbito psicológico, porque traz para a pessoa a responsabilidade justamente, enquanto no usufruto do seu direito, compete o seu dever em respeitar o próximo. Então, o fator de autorregulação, como é um fator de regulação também social. Essa questão de colocar a culpa como sempre o produto de todo o sofrimento humano, ou a culpa unicamente como um aspecto negativo, isso torna as pessoas mais frágeis e muitas vezes não eleva seu espírito para o amadurecimento e para aquilo que realmente resolveria o problema, que é a reparação. E sem a culpa eu não posso executá-la. É diferente muitas vezes do conceito do auto-perdão. O perdão a quem me cometeu um ato delituoso é um ato de sabedoria. Por quê? O perdão seria basicamente eu abrir mão do meu direito de deixar de ser vítima. Eu abro mão do direito de ser vítima. Mas isso é uma coisa que eu próprio posso conceder ou não. E ao mesmo tempo, a forma como eu posso perdoar um indivíduo não é uma forma que me obriga de estar bem com aquele que me fez mal, mas de estar bem comigo mesmo. Ou seja, não me impõe aí a obrigação de fazer o bem a quem me fez mal, mas de fazer o bem a mim. Como também não me impõe ter que fazer o mal a quem me fez o mal, mas ao mesmo tempo isso me liberta do outro. O perdão é muito mais o benefício para quem perdoa do que para quem é perdoado muitas vezes. Mas o auto-perdão, ele tem um registro que é preciso rever e que a literatura de autoajuda muitas vezes inverniza, dá um brilho, porque isso seduz as pessoas hoje que são muito levadas a entender felicidade como ausência de dor e não como a compreensão das dores morais como uma forma de amadurecimento, como aspectos evolutivos. Então, se eu imagino que o auto-perdão significa concessão a mim de que eu não devo mais a ninguém aquilo que eu cometi como delito, naturalmente eu não vou ingressar na etapa final, que seria justamente a etapa da responsabilidade com o ato que eu cometi. Então, eu penso que a culpa tem sido muito banalizada porque isso realmente, diríamos, agrada muitas pessoas. E muitas vezes aquilo que nos mantém numa zona de conforto, aquilo que nos agrada, também nos engana. É uma grande mentira pensar que o ser humano se desenvolve quando ele é dispensado das suas frustrações, quando ele é dispensado de obedecer às regras sociais, quando ele é, digamos, feliz, quando ele não tem nenhum tipo de dor moral. E a culpa é a dor moral, talvez mais ontológica, mais ancestral em nós, e ao mesmo tempo, quando bem compreendida e bem conduzida, ela pode ser ao mesmo instante de alta transformação moral. Para isso, resgato aquilo que eu coloquei no primeiro vídeo, que é o ciclo da redenção, que significa migrar a culpa como uma dor moral em que eu registro o erro, faço o reconhecimento que me leva à condição de arrependimento e leva a pessoa à redenção, que é a etapa reparadora do ato cometido, assim que for possível, independentemente do reconhecimento do outro ou não, compete a mim assumir as consequências dos meus erros. Portanto,
A culpa ela é necessária, o cultivo da culpa é adoecedor, a responsabilidade que eu devo alcançar depois da culpa é mais do que educativa e profundamente amadurecedora do espírito humano e, portanto, nós aí precisamos tomar ou ter mais discernimento quanto às apelações da cultura utilitarista que promove essa ideia muito ingênua e diria até deveras enganosa sobre a condição humana, onde a ausência da dor ou da dor moral pressupõe uma condição de felicidade. Talvez seja o contrário. A felicidade é uma capacidade do indivíduo de manejar as suas dores pessoais.